Voltando ao tema de quadrinhos, nós aqui da Pensão dos Desenhistas vamos falar hoje sobre posicionamento de balões. E se você ainda não viu sobre os tipos de balões, eu vou deixar o card linkado aqui para você voltar aqui depois, porque é um vídeo complementar. Eu vou falar um pouquinho sobre posicionamentos e sobre as possibilidades que podemos ter com esses balões diferenciados juntos com a ilustração. E também tem um vídeo sobre quadros que ajuda bastante, então se você não viu alguns vídeos do canal sobre quadrinhos, dê uma olhada aí que eu já fiz bastante conteúdo que ajuda bastante na produção de quadrinhos e também para você começar o seu quadrinho. Então, se você não segue o canal, aproveita e segue agora. Bom, mas antes sejam muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas, eu sou o Marcelo Marinho, o M2 que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho muita coisa aqui para falar sobre quadrinhos ainda e esse canal é bem novo, então espero que vocês gostem. Sejam todos bem-vindos novamente. Inclusive, falando sobre canal novo, este canal fez 1 ano de acordo com o YouTube. Acho que é 1 ano mais ou menos que está com o nome de Pensão dos Desenhistas, mas faz 1 ano mais ou menos que a gente está aí fazendo vídeos sobre quadrinhos e ilustração realmente. Então, obrigado a todo mundo que ajudou, obrigado a todo mundo que deu like, obrigado a todo mundo que comentou, obrigado a todo mundo que deu uma força aí. Vocês são bravos, valeu! Agora vamos voltar sobre o assunto de balões. O que mais eu tenho para falar sobre esse tópico? Bom, eu quero falar um pouquinho, diferente do outro vídeo que eu disse sobre os tipos de balões, agora eu quero falar sobre os seus posicionamentos, as possibilidades que você tem para usar os balões nos quadrinhos, nos quadros, nas ilustrações, como você pode fazer isso para melhorar o seu storytelling. E também para poder ilustrar melhor, toda vez que vocês ouvirem este barulhinho, vocês vão saber que vai ter uma imagem de exemplo do tipo de uso do balão que eu vou estar falando. Então fiquem atentos à tela também dessa vez, beleza? Antes de falar um pouquinho sobre o posicionamento, vamos falar um pouco sobre o texto que fica dentro do balão. Algumas pessoas sempre reclamam muito quando o quadrinho tem muito texto. Na verdade, eu vejo que o problema não é que você colocou muito texto, mas muitas vezes falou coisas desnecessárias, ou então não distribuiu tão bem eles através de mais de um balão, ou então colocar o texto em mais de um quadro, você segmentar na movimentação dos personagens, essas coisas. Isso pode te ajudar muito. Veja bem o exemplo aqui que eu vou mostrar. Você pode colocar o texto que está muito grande entre 2 balões no mesmo quadro para você fazer um tempo diferente. Esse tempo faz parecer que tem uma pausazinha entre uma fala e outra e ajuda a fluir mais e não parecer que está lendo uma caixa de texto tão grande. E também, neste outro exemplo aqui agora, é saber que em vez de colocar tudo de uma vez dentro do desenho, dentro de um balão ou de um quadro só, você muitas vezes fazer um movimento de continuar a fala de um personagem em outro quadro, enquanto ele se mexe, enquanto ele anda por aí ou gesticula. Esse tipo de coisa é muito importante. Às vezes até fazer o outro personagem falar um pouquinho no meio da fala do outro pode ajudar a fluir melhor o texto. Então fiquem atentos na distribuição do texto para o seu balão não ficar muito cheio, ou então para você não fazer uma página de livro no lugar de um quadrinho. Isso é importante. Não é uma questão de muito texto, mas como distribuir o texto muitas vezes. Isso é algo que eu acho que a gente tem que começar a ficar mais atento. Em vez de falar que é muito texto, simplesmente distribua melhor esse texto. E última coisa sobre texto dentro do balão é usar caixa alta. Ou seja, já é de costume entre os quadrinistas sempre usar letra maiúscula em todas as suas letras dentro do balão, dentro das falas. Geralmente nós usamos isso, não quer dizer que você não possa testar outras coisas. Mas saiba que pelo hábito de leitores e já hábito do uso, as pessoas já estão acostumadas. Pode ver no gibi da Turma da Mônica, nos mangás, a própria Shonen Jump usa uma fonte já própria e gratuita. E eu vou deixar disponível inclusive o link aqui da fonte que eu uso para o meu quadrinho. Eu até tentei fazer uma própria fonte, mas as pessoas preferiram a fonte já tradicional que eu já estava usando antes nos quadrinhos anteriores. Então fiquem atentos a outros tipos de fontes, eu vou deixar 2 aqui, que já são habituais no mundo de quadrinho, e se você quiser, teste outras. O último detalhe sobre fontes é você escolher o tamanho que você vai usar na hora de escrever no seu quadrinho. O tamanho é muito importante porque também influencia 2 coisas hoje em dia, para impressão e para celulares. Eu geralmente tento escolher um meio termo que fique bom. Eu imprimo uma folha teste com a fonte que eu vou usar e eu escolho também o tamanho que fica interessante no celular. Quando eu encontro esse meio termo, eu já sei que vai ser sempre esse número, pelo menos para o tamanho médio do texto, para minha média. É claro que eu posso aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de fala que o personagem vai ter.
E é bom você ficar atento a isso, porque o tamanho influencia muitas vezes no destaque ou no tom do personagem. Então fiquem atentos ao tamanho da fonte quando você quer falar alguma coisa especial para o seu personagem ou ele está cochichando. E agora eu posso falar sobre o posicionamento do texto dentro do balão. Agora finalmente vamos falar sobre posicionamento. No balão você vai colocar sempre o texto alinhado no centro, ou seja, o texto vai estar sempre centralizado e não se esqueça de deixar um espaço entre a linha do balão e o texto. Se ficar muito próximo parece muito apertado e vai atrapalhar a leitura. Outra coisa que você pode ficar também atento é ao uso da caixa de narrador. Por que é importante diferenciar um pouquinho do balão? Porque para a pessoa saber que não é um personagem na história falando, é alguém narrando. Então uma caixa de diálogo, ou então você separar o texto de um balão e colocar para fora, as pessoas vão entender que ou é alguém pensando ou é alguém narrando a história. Então separem bem isso, não façam um balão igual para o narrador, ninguém vai entender. Uma coisa que você pode utilizar como uma pequena regrinha, mas que você não precisa levar sempre a sério ela, é o número de balões por quadro. Em um quadro grande você pode colocar até 5 balões, e em um quadro pequeno você pode colocar até 3. Essa não é uma regra obrigatória, mas é uma regra que pode te ajudar a fazer uma história mais fluida. Uma coisa que também você tem que ficar atento é o fluxo de leitura, tanto para o balão quanto o texto. Se você escolhe o modo de leitura ocidental, você vai da esquerda para a direita e de cima para baixo. E se você escolhe o modo oriental, é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Geralmente você escolhe oriental quando você faz para algum site como, por exemplo, Manga Plus Creators, ou então para algum concurso que pede na leitura oriental. Então fiquem atentos a esse modo aí e qual você vai utilizar. É bem importante você escolher bem hoje em dia. Bom, agora que falamos das partes internas dos balões, vamos falar do posicionamento da parte externa. A parte externa você pode pensar que é o local onde você vai colocar o balão de acordo com o quadro. Para facilitar, uma regra que ajuda bastante é sempre pensar os balões na parte superior do quadro. Ou seja, isso vai te ajudar bastante a contar a história sem atrapalhar as imagens. Isso é uma forma prática de pensar. E muitos quadrinhos, como por exemplo Turma da Mônica ou Tirinhas, você pode ver que é bem fácil eles colocarem os textos acima dos personagens e os personagens na parte inferior do desenho. Só que não quer dizer que você sempre precisa fazer isso. Um dos modos que eu gosto de pensar é colocar os balões na parte superior e depois eu coloco uma ilustração aqui no meio e jogo um pouquinho para baixo o segundo balão, e assim eu consigo imaginar que a pessoa vai ler aqui, vai ter que olhar através do desenho e depois vai seguir para o próximo balão aqui na leitura. Isso ajuda a valorizar o desenho que está no meio entre os balões. É uma técnica interessante e que pode ajudar bastante. E o contrário também pode funcionar. Você cria 2 personagens falando e aí entre eles tem o texto. O texto pode ter vários sentidos nesse caso. Por exemplo, eles estão discutindo, então eles estão separados pelas suas falas, ou então muitas vezes eles estão tentando resolver um problema. Esse tipo de método é bem legal e bastante utilizado em muitos quadrinhos de suspense. Mas uma coisa que eu vejo muita gente se preocupar é de deixar o balão longe do personagem. Se o balão, gente, fica um pouquinho em cima do personagem, nem sempre isso é ruim, ok? Em quadros pequenos, onde o balão tem um pouco de texto e o personagem fica apenas com o rosto, o texto estar junto com o personagem muitas vezes pode enfatizar a fala dele, mostrar que eles são apenas um elemento. Lembra, texto também é imagem no final das contas, então não tenha medo de sobrepor um pouquinho o personagem ou então parte do seu corpo. Isso até ajuda a saberem quem está falando muitas vezes. Outra coisa que é importante você saber sobre os balões é que eles podem tanto ficar dentro dos quadros ou fora deles. Muitas vezes você vai colocar o balão para fora de um quadro, ou por falta de espaço ou porque você quer dar algum destaque para aquele balão. Algum exemplo que eu estou mostrando agora na tela é eu utilizando o balão para chamar a atenção primeiro naquele quadro inferior, quando o leitor termina de ler o quadro superior. Ele termina de ler o quadro superior, a primeira coisa que ele vai perceber é um balão para fora muitas vezes, principalmente leitores que estão acostumados com quadrinhos. Tá, mas M2, quando é que eu vou pensar em tudo isso daí? Eu gosto de deixar bem claro para as pessoas deixarem na parte do esboço, do storyboard. Não é o thumbnail, é na parte do storyboard. Quando você faz storyboard, principalmente no digital, já coloca os balões mais ou menos onde vocês vão colocar. Mesmo que você ainda quer refinar a fala, deixar ela melhor, coloca ela mais ou menos ali e você já vai reservar aquele espaço. E no tradicional a mesma coisa, escreva com as suas letras, mesmo que vai ficar um pouquinho maior do que no digital depois,
você escreve ali à mão rapidão, só para você ter uma noção de como vai ficar o tamanho daquele balão. Faz o balão a lápis mesmo e deixa aquele espaço reservado. Então você vai saber onde vai deixar certinho o desenho e o balão. E claro que tudo que eu falei aqui também tem suas exceções. Por exemplo, você pode encher um balão de texto para mostrar que o personagem está falando um monte de coisa. Eu já vi isso ser usado em muitos quadrinhos, que o personagem até fala a coisa que faz sentido ali, mas que as pessoas já estão entediadas de ouvir ele falando. E às vezes esse texto até extrapola as bordas do quadro para mostrar que ele está falando um monte de coisa que ninguém está nem aí. E também você pode colocar um monte de balão falando um em cima do outro, um atrapalhando o outro a falar, para mostrar que ali tá uma bagunça, tem muita gente falando. Isso daí são mecânicas interessantes. Existem exceções para as regras que eu disse aqui, e você deve também explorá-las. Então fiquem atentos a tudo isso que eu disse agora, e também sobre como quebrar essas regras. Mas é isso aí, pessoal, eu acho que eu consegui sintetizar bem o assunto. Espero que vocês utilizem isso nos seus quadrinhos agora. Se tem alguma coisa que não falei e vocês acham interessante, comentar aí também. Deixa um comentário aí, deixa um like também se gostou do vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer e trazer mais pessoas para o lado quadrineiro. Então bora fazer os quadrinhos e, como sempre, pessoal, bons esboços. Até mais! E seu cachorro tem cimento? Isso me lembrou uma piada ruim, Lobo. Acho que você já ouviu, acho que eu falei. Mas pra quem não ouviu, né? O que um tijolo disse pro outro? Tem um ciumento entre nós. É o cimento entre nós.